Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula, nessa gravação pelo YouTube. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 1, Capitalismo. Hoje nós vamos fazer apenas um apanhado do que é o capitalismo, tá bom? Uma apresentação mais geral, tá bom? E depois a gente vai para a página do capitalismo comercial. De início, pessoal, o capitalismo ele se divide em 4 fases. Nós temos o capitalismo comercial, deixa eu fazer capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo monopolista financeiro e o último é o capitalismo informacional. Gente, em cada uma dessas fases é destacado como é que se ganha dinheiro. O capitalismo é o acúmulo de riqueza, é o sistema econômico que se baseia quanto mais melhor, né? Quanto mais money, quanto mais dinheiro. Basicamente, pessoal, a gente vai identificar como é que se acumulava riqueza, como é que se acumulava dinheiro nesse período, em cada um desses períodos, tá bom? Só para a gente fazer um exemplo assim bem geral. Por exemplo, no capitalismo comercial, como é que se ganhava dinheiro? Como é que se acumulava riqueza? Claro, pessoal, não é como é cada família acumulava riqueza, ali as coisas. Não, como é que o país no geral, como é que os grandes empresários no geral acumulam riqueza, né? Não é só uma pessoinha ali fazendo economia, não sei o que, né? No geral, assim, principalmente os grandes, os maiores. Bom, então basicamente a gente vai identificar isso e como é que isso se reflete no espaço geográfico também, como é que essas questões de quanto mais melhor se reflete no espaço geográfico, tá bom? Eu acho que deu para dar uma explicação assim mais geral e a gente começa a nossa aula. Vamos lá, pessoal, ó. Vamos ao nosso apanhado mais geral sobre o que é o capitalismo, pessoal. Percebam, é um sistema econômico e social. Veja, pessoal, olha como as palavras são importantes. É uma questão econômica, mas uma questão também de relações entre as pessoas. Por isso que entra a palavrinha social. Claro, né, pessoal? Por exemplo, no socialismo, cada pessoa trabalha para o coletivo. Não tem essa de eu acumular riqueza só para mim, né? Eu trabalho para o coletivo. Por isso que é uma questão social também, porque no capitalismo não tem essa questão de eu trabalhar para o coletivo no sentido de eu não ter um salário, de eu não ter um ganho só meu, né? Mas eu trabalho, claro que nós trabalhamos de alguma forma para o coletivo. Por exemplo, eu trabalho num posto de saúde, eu trabalho numa escola, mas eu tenho o meu salário, não tem essa de eu trabalhar para o coletivo e eu receber alguma coisa igual, né? Todo mundo receber igual como prega, não quer dizer que na prática seja assim, como prega o sistema socialista, tá bom? Em algum outro momento a gente vai estar estudando também o socialismo, mas a gente começa com o capitalismo. Por isso que é uma questão de economia, como uma questão também de relações entre as pessoas, a relação social. Baseada em quê, pessoal? Na propriedade privada dos meios de produção, que tem em vista o lucro. Esse é o objetivo, não é resolver os problemas da sociedade, não é que todos sejam iguais, mas o objetivo é o lucro, tá bom? Do qual os trabalhadores não participam desse lucro, os trabalhadores não participam dessa fase que é o lucro. Estes, que são os trabalhadores, recebem um salário em troca de sua força de trabalho e pronto. O lucro fica para uma parcela menor, que são os donos, né, dos meios de produção, ok? Segundo tópico, é o sistema social, ó. Percebam em relações sociais. É um sistema social baseado no reconhecimento dos direitos do indivíduo. É protegido os direitos do indivíduo, incluindo o direito à propriedade, em que toda propriedade é privada. Gente, eu estou destacando assim, e eu vou sempre comparando lá com o socialismo, pessoal,
No socialismo não existe a minha terra, não existe a minha empresa. Não, tudo pertence ao Estado e deve ser utilizado para trazer riqueza para a população, para proporcionar serviço à população, e os ganhos, o lucro que tem no capitalismo, por exemplo, esse lucro lá no socialismo, pessoal, ele visa ser a distribuição igual para todos. Eu sempre preciso destacar, pessoal, que eu estou me baseando pelo socialismo em tese, tá bom? Vamos dizer no papel, que foi definido e pensado lá por Karl Marx. Eu não estou dizendo que exista um país que realmente funcione assim. Quando a gente for estudar mais pormenorizado o socialismo, a gente vai ver como é que é na prática. Por exemplo, lá na Rússia, lá na China, que é um comunismo, né, mais pesado, ou em Cuba, tá bom? Alguns países funcionam o socialismo na prática, mais pesado, um comunismo. Outros estão numa mistura, como a Rússia e tal, mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas eu preciso só destacar, desde já, que não existe nenhum país que funcione nesse sistema, dentro dessa comparação que eu faço aqui, ao pé da letra, literalmente. É muito raro, muito difícil, tá bom, pessoal? Se tem, eu desconheço, acho que nem tem. Tá bom? Mas, por exemplo, essa questão da propriedade ser do Estado, lá na China funciona assim. Né? Ninguém tem terra, ninguém é dono de nada, nem da sua casa. Se o governo quiser, o Xi Jinping, né, quiser pegar uma determinada área, onde está a sua casa, naquela área, para a construção de um hospital, para combate da pandemia, para ajudar no tratamento, quer dizer, das pessoas que estão sendo acometidas da pandemia, e ele quiser fazer isso em 10 dias, ele tira você daquela área, desapropria aquela área, constrói o hospital, sim, em 10 dias. Ele não precisa fazer licitação, o que é próprio das democracias, né, pessoal? Como é essa questão de licitação? Eu não posso, como governo, simplesmente chegar e escolher uma empresa para vir e construir esse hospital. Não. Eu preciso fazer uma licitação, eu preciso fazer uma concorrência, eu preciso lançar essa licitação. Como assim? Quem aí está disposto a fazer um hospital para mim? O Estado diz isso, né? E aí, vamos dizer que aparecem empresas, eu observo qual que é a melhor, que vai me servir melhor, trazendo os menores custos e os melhores benefícios também, porque não adianta eu baixar o custo e colocar só materiais de péssima qualidade, como acontece muito, e aí de repente você constrói uma escola com materiais ruins, ou um hospital com materiais ruins, que depois a coisa vai quebrar aí facilmente. Isso acontece, viu? Então, numa democracia é assim que funciona. Eu lanço um edital, as empresas vêm e eu escolho o que é melhor para as minhas necessidades, principalmente observando a questão dos custos, aqui que tiver o menor custo. No socialismo, é assim que funciona? Não. Eu escolho a empresa, e talvez a empresa até seja do Estado, né, do governo. Se não for do governo, eu contrato uma empresa qualquer, e por isso que um hospital pode ser construído em tempo recorde num país como a China. Não só por causa desses detalhes do capitalismo e socialismo, não, né? Dessas comparações aí, não. É porque também os caras são muito inteligentes. Entra aí também muita expertise, muita inteligência, muita tecnologia também. Junta tudo, faz um pacote, tá bom? Vamos ao terceiro tópico. Outra característica aqui do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção, as máquinas, as indústrias e tal, máquinas, matérias-primas, instalações e etc. Sua produção e sua distribuição das riquezas são regidas pelo mercado, no qual os preços são determinados pelo livre jogo da oferta e da procura. Pessoal, por exemplo, tá uma discussão aqui agora no Brasil, né, pessoal, em relação ao preço da gasolina. Perceba que o nosso presidente,
o atual presidente, ele não tem o poder de chegar lá na Petrobras e simplesmente baixar o preço, como já aconteceu aqui no Brasil. Nós já vivemos em um período em que o presidente ele tinha esse poder. Porém, a Petrobras ela sofria com isso. Em que sentido? Ou ela é uma empresa privada ou ela é uma empresa pública. Se ela é uma empresa privada, ela deve obedecer à lei da oferta e da demanda, da procura. Então, existem investidores dentro dessa empresa. Então, ela está listada na Bolsa de Valores. Então, ela deve visar o lucro, porque no capitalismo se busca o lucro e não resolver simplesmente os problemas de uma sociedade. Tá bom? Resolver os problemas da sociedade é apenas um dos seus objetivos, mas o objetivo principal é isso. Então, por isso que a Petrobras ela era avaliada ela era menos avaliada em governos anteriores, né? Eu não vou estar citando aqui e achando como certo ou como errado. Para os governos que têm ideais voltados mais para a sociedade, eles, quando entram no poder, eles acham que as empresas devem sim serem... O seu objetivo principal é lutar pelo bem-estar da sociedade. Isso é uma ideia. Eu não estou dizendo que isso é positivo ou isso é negativo, tá bom? Isso é uma ideia desses partidos. E o que acontece? Essas empresas, elas têm baixa avaliação, baixo investimento, portanto, elas têm prejuízos em algum aspecto, tá bom? Já em governos que levam à risca o governo atual, né? Ele está lutando para isso. Seguir à risca o que diz o nosso sistema de governo democrático e capitalista, portanto, nós não... o sistema de organização da economia, além de capitalismo, ele leva outro nome, que é o neoliberalismo, né? O sentido de governo em que a economia ela é gerenciada não só pelas empresas privadas, Grendene, por exemplo, né? Como o governo, de alguma forma, coordena isso. Então, é uma mistura entre os dois. Não só eu não deixo livre na mão do mercado, das empresas, Grendene, como o governo, ele, de alguma forma, faz alguma coisa, que é o que o nosso presidente está tentando, né, pessoal? Ah, a gasolina está cara. Como é que a gente vai fazer para resolver? Antes, simplesmente se baixava um decreto. A gasolina não pode ser aumentada o preço. Ou então a gasolina ela vai ficar no preço X. No socialismo funciona assim. Ou em governos que não visem tanto o capitalismo ao pé da letra, o neoliberalismo, que é essa doutrina dentro do capitalismo que rege a questão dos preços. Se o governo não visa isso ao pé da letra, ele fica ali flertando e colocando, misturando as coisas e determinando os preços. Dentro do capitalismo literal, no neoliberalismo, não funciona assim, de o presidente chegar e determinar os preços. Por isso que está aí, ó. Os preços, eles são determinados pelo livre jogo, livre, o governo não interfere, é livre jogo da oferta e da procura. Eu vou explicar para vocês como é que é esse jogo da oferta e da procura. Percebam, pessoal. Se tem muita banana na feira, a banana vai ficar barata ou vai ficar mais cara? Toda esquina que eu chego tem banana. Vai ficar mais barata. Olha aí a lei da oferta e da procura. Agora, se a safra da banana foi pouca, o período de inverno ou de chuvas não foi legal, ou por qualquer outro motivo, não importa, teve pouca banana. Só tem 2 bancas. Digamos que a feira tem lá 100 bancas, mas só 2 estão vendendo banana. Você acha que vai ficar barata essa banana? Vai ser barata como antes? Não. Percebam, pessoal, que a livre concorrência ela é boa para quem? Para o consumidor. Para um consumidor ter só uma empresa
fazendo determinado serviço na sua cidade, não é positivo, não é legal. A livre concorrência, ela vem beneficiar o consumidor. Agora você deve dizer assim, mas deve ser bom no socialismo, porque lá é o governo que determina os preços. Agora, qual é o lado ruim disso, pessoal? Tem um lado bom, todo sistema ele tem um lado bom e tem um lado ruim, gente. Eu não estou aqui querendo demonizar um sistema em detrimento de outro. Nem o capitalismo, nem o socialismo. Eu estou apenas fazendo comparações. Todos dois, eles têm prós e têm contras. Para início de conversa, eu quero dizer isso. Qualquer comparação que eu fizer aqui, sempre vai haver prós e contras, tanto para um quanto para outro, tá bom? Eu não quero aqui estar dizendo, lá é bom, lá é ruim, aqui é bom, aqui é ruim. Eu não quero simplificar a conversa nesse sentido. Mas vamos pegar um aspecto aqui. Esse negócio de ter só uma empresa lá no socialismo. Aqui no Brasil, às vezes, acontece também. A cidade de uma empresa só fazer determinado serviço. Mas vamos lá, no socialismo. O que acontece, gente? Sem essa concorrência, aquela empresa, ela vai se acomodar, ela não vai se desenvolver, porque ela sabe que o Estado é que determina o preço, então eu não tenho que estar lutando para estar conquistando cliente, porque só tem eu mesmo. Então eu não vou desenvolver mais tecnologias. Eu posso me acomodar e querer só acumular também a riqueza que eu puder para mim, dentro daquele sistema socialista. Aquilo que eu puder beneficiar para mim, eu vou me acomodar. Se eu veja aí a questão dos ovos que o Tomás explicou. Se só tem uma empresa, eu vou vender a R$10 e pronto. E nisso eu não vou investir também na minha empresa de ovos, colocando novas máquinas para produzir ovos de melhores qualidades, né, mais limpinhos, mais higienizados e tal, preocupando com como é que esse cliente vê. Dentro do capitalismo, você faz tudo isso. Se eu vou abrir uma pastelaria e já tem 2 pastelarias na minha cidade, eu tenho que me destacar na qualidade, ou na qualidade do serviço, do atendimento, da qualidade desse pastel, se vai ter mais carne, se vai ter mais queijo. Perceba, gente. Ou preço. Então você vai ter que pensar em todos esses aspectos. Então a livre concorrência... Deixa eu dar um negócio aqui. Aí no Mucambo tem um negócio de cromar motor de moto, não sei se você já ouviu falar, né? Aqui ali no Pacujá também tem outro. Lá no Mucambo é R$100. Lá no Pacujá é R$80, se eu não me engano. Aqui eu faço a R$40. Aqui. Tem gente que sai de lá para pagar aqui. Percebam como a concorrência é interessante, pessoal. Ó, é interessante, tá bom? Então, isso é uma característica do capitalismo, uma das características, é a lei da oferta e da demanda, né, da procura. Outra característica, para finalizar essa primeira parte da aula, e eu gostaria que vocês citassem essa característica na nossa atividade que vai estar lá no formulário, tá bom? Eu fiz uma pergunta lá que é para responder, não tem os itens. Qual a característica que foi destacada, né, uma característica principal, assim, mais destacada que eu fiz na nossa aula em relação ao capitalismo? E eu quero que vocês falem sobre essa, tá bom? Sobre a sociedade dividida em classes. Vamos entender, então, o que é isso para vocês poderem descrever, então, na atividade. Bem, lá no socialismo, eu sempre vou fazendo essa comparação para vocês encaixarem melhor. Lá no socialismo, a ideia é que não haja classes sociais. Não hajam ricos, não haja essa ideia de classe média e não hajam pobres. Ok? Todo mundo é igual. Né? Não tem um que vai ganhar, um médico que ganha mais, o faxineiro que ganha menos. A ideia, igualdade. No capitalismo, então, como é isso? Existem 2 classes sociais principais. Os capitalistas, que são os donos dos meios de produção, das fazendas, dos bancos, das indústrias e etc. E os trabalhadores ou proletários,
Trabalhadores que vendem a sua força de trabalho aos capitalistas em troca do seu salário, tá bom? Eu acredito que aí já simplificou. Enquanto lá no socialismo, todo mundo, a ideia, né, na teoria, é que todos ganhem bem, na prática é outra coisa, viu, pessoal? Aqui no capitalismo, não. Existem os donos dos meios de produção, ou os capitalistas, e existem os trabalhadores. E isso vai ser refletido ou não vai ser refletido no espaço geográfico, pessoal? Claro, os capitalistas vão morar nas mesmas áreas onde moram os trabalhadores? Geralmente não. Os centros das cidades geralmente vão estar aqueles que detêm mais money, e os trabalhadores vão estar nas áreas mais afastadas. Então, o espaço geográfico reflete essa divisão de classes, ok? Vamos agilizar, pessoal, porque eu acho que a nossa aula já se esticou um pouquinho, né? Bastante. Olha essa charge, pessoal, para ilustrar essa questão da divisão das classes. Perceba que no topo, né, o cara lá esbanjando, né? Tá, aquela coisa toda acumulando, né? Toda aquela riqueza que ele tira do trabalho, né, dos proletários. E abaixo, né, tem outros que acumulam um pouco menos, aqueles que do governo ou então dos grandes empresários. E embaixo, pessoal, olha qual a preocupação de quem está na base, sustentando tudo isso. E essa crise, hein? Começando aí da esquerda para a direita da tela de vocês. Ó. Pois é! O outro falou, o dólar subiu. E lá no meio o cara diz assim, de novo? A novela tá bombando. O outro lá matou 5 de uma vez. O outro lá se preocupa com violência, né? E por último, o outro disse assim, viu a propaganda do Boticário? Né? Ou seja, ninguém está aí para essa questão de acúmulo de riqueza, uns ganhando mais, outros ganhando menos. Se isso é bom, se isso é ruim, eu também aqui não quero. Isso fica a reflexão para vocês fazerem. Outra charge para fechar essa ideia das classes sociais. Ó. Eita, Tião, roupa nova? Comprei agora. Eu sou classe média. Percebam aí, né? Os dois dependem de um salário, né? De um ordenadozinho no fim do mês, mas existe aqueles que tentam se destacar pela questão, né, das vestes ou do que usa, do que tem, mas, né, por exemplo, eu professor, eu sou as questões sociais, as crises, do mesmo jeito, ou de alguma, igual talvez não, por eu ter um trabalho, mas a gente está na luta, na briga do mesmo jeito, somos proletários de alguma forma, como todos os demais. Eu posso estar usando uma roupinha bonitinha e tal, tá num local bonitinho, sofre do mesmo jeito, passa perrengue do mesmo jeito, tá bom? Caminhando agora para o fim da nossa aula, se dá o desenvolvimento do capitalismo. Aí já pode estar entrando na página 12 do livro didático de vocês. Ó. O capitalismo passou a ser dominante no mundo ocidental a partir do século XVI, 15 e 16, né? A transição que houve entre o sistema que antes funcionava, pessoal, era o feudalismo. Lá no feudalismo não existia propriedade privada, né? O empresário que era dono da máquina, eu que sou dono da minha terra e tal, não existia isso. Era muito parecido com o que é o socialismo, né? No feudalismo, os reis, as monarquias eram que mandavam, né, nos sistemas, né, nas terras e tal. Todo mundo trabalhava para dar uma parcela para o rei, para as monarquias, né? E aí esse sistema ele entra em ruínas e começa o capitalismo, que foi bastante desigual. Essa passagem do feudalismo para o capitalismo ela foi desigual. Ela foi mais rápida na parte ocidental da Europa e mais lenta na parte central e oriental. Ou seja, ela começa mesmo lá na Inglaterra, no Reino Unido,
mais especificamente na Inglaterra, e aos poucos é que esse sistema capitalista vai se desenvolvendo na Europa, e aos poucos é que vai chegando nos outros países também. O capitalismo foi evoluindo gradativamente, considerando essas 4 fases. Ele começa no comercial, onde você só acumulava riqueza a partir do comércio mesmo, não tinha outra atividade que possibilitasse acumular grandes quantidades de dinheiro, como nós temos hoje, era só o comércio. Depois veio a indústria. A indústria ela já modifica o sistema de produção, então ela já possibilita que o dono dessa indústria acumule mais. Aí vai passando. Capitalismo financeiro, quer dizer, atividade bancária, bancos, agora é também uma atividade que traz muito dinheiro, muito money. Por isso que agora é caracterizado como capitalismo financeiro. E no último que a gente vai falar, ganhar dinheiro através das tecnologias. Ganhando dinheiro a partir da informação, da utilização da ciência. Né? Ganhar dinheiro a partir da utilização dos conhecimentos científicos e da informação, né? Das redes sociais, por exemplo, o Mark Zuckerberg, bichinho pobrezinho, né? Só que não. Ganhando dinheiro a partir do conhecimento informação. Da informação. Ele tem uma informação sobre mim e sobre você, e ele utiliza essa informação para lucrar. Mas mais à frente é que a gente vai se aprofundar mais nisso. Hoje eu vou resumir aqui bem breve, pessoal, para fechar aqui a nossa aula, que eu acho que já esticou bastante, pessoal. Eu vou ser um pouco resumido aqui, ó. O comercial, que eu já disse para você ganha dinheiro só a partir do comércio, pessoal. Foi uma época marcada por grandes navegações e descobrimentos. Estendeu-se do século XV até o século XVIII, até chegar ao capitalismo industrial, né, gente? Até chegar o século XVIII é marcado ali como o período da Revolução Industrial, tá bom? O capitalismo comercial se deu porque o acúmulo de riquezas ocorreu por meio do comércio. A economia nesse período funcionava sobre a intervenção governamental e a doutrina mercantilista, está aí destacado no livro de vocês. A riqueza e o poder de um país era medida pela quantidade de ouro, de prata e de pedras preciosas que esse país obtinha. Veja como é diferente de hoje, né, pessoal? Naquela época, o país que acumulava mais ouro, prata e pedras preciosas era o país bambambam, que dominava a coisa toda. Né? Como hoje, por exemplo, os Estados Unidos, né, que domina, né, a maior potência e tal. Na época, quem tinha mais ouro, prata é que dominava, tá bom? Nesse período também se acumulavam riquezas, tendo uma balança comercial favorável. Então, se eu vendesse mais e dependesse de comprar menos, então também isso determinava o meu poder no mundo, né? A minha proeminência, o meu destaque no mundo. Claro, né, gente? Se eu consigo desenvolver os meus produtos aqui e comprar o mínimo possível, então eu dependo pouco daquele país ali que está lá fora. Não, eu tenho aqui, eu faço o meu carro, eu faço os meus produtos e tal. Então eu compro só um pouco. Agora, aquele país que tem que estar comprando tudo, né, não sabe fazer nada, tudo tem que vir de fora. Então, na hora que aquele país de fora quiser fazer vista grossa para você não gostar de alguma coisa que você faça, ele corta e proíbe as suas empresas de estarem vendendo para você. Como ocorre com Cuba, né? Cuba sofre um pouco de fechamento de comércio quanto ao mundo, né? O mundo é proibido de estar comercializando algumas coisas com Cuba. Com a Coreia do Norte, não só por ser socialista, mas por, né, fazer guerra ao mundo. Né? Nós produzimos bomba e não estamos nem aí para o mundo e tal. Então, existem essas questões, tá bom? Essa fase foi fundamental para desenvolver o capitalismo, pois permitiu o grande acúmulo de capitais nas mãos da burguesia europeia. Esse acúmulo inicial de capitais criou condições no Reino Unido, ou mais especificamente a Inglaterra, e depois outros países, para que ocorresse a próxima fase, que é a Revolução Industrial.
E no Reino Unido, pessoal, eram cristãos, protestantes, que eram os burgueses. Então, gente, o que acontece? Lá na geografia a gente estudou isso, pessoal, lá na UVA. O que acontece? Os cristãos protestantes não gastavam dinheiro nem com bebida, nem com festa, né, porque o reino de Deus proibia essas coisas, e eles então só acumulavam, com o comércio que fazia com a Índia, com outros países do mundo, né, ganhando dinheiro, acumulando, até que eles viram o seguinte: a gente tem que reinvestir isso em alguma coisa. Né? E aí começaram a investir em máquinas, em novas técnicas, para ganhar mais. Se alguém quiser falar alguma coisa, pessoal, tem a opçãozinha de levantar a mão aí. Eu estou de olho, né? Eu posso ceder a palavra para vocês, tá bom? Vocês viram, pessoal, que quanto mais se acumula riqueza em uma determinada parcela da população, mais essa população, essa parcelazinha menorzinha lá, né, os ricos, conseguem reinvestir em tecnologia para ganhar mais. Quer dizer, a desigualdade vai aumentando, né, porque ele vai reinvestindo em tecnologia, mais técnica, e o trabalhador não, ele só tem a sua força de trabalho. Eu acredito que a gente já está partindo para o final. Aqui nós temos só uma ilustração desse período do capitalismo comercial, porque se pensava que a Terra era plana nessa época, achava-se que chegando no final você teria o inferno ou algum bicho mitológico lá no final, você cairia, né? É o período das grandes navegações, os mapas, as tecnologias de sensoriamento remoto, de áreas, de estudo de áreas eram fracas, e por isso que essas embarcações às vezes até se perdiam, porque não tinham tecnologias tão elaboradas, bússola, GPS, essas coisas que a gente tem hoje, mapas também precisos. Os mapas não eram tão precisos, eram meio com algumas imprecisões, e por isso que acontecia às vezes dessas questões de se perder. Há uma teoria que diz que Cabral, pessoal, ele saiu de Portugal para ir para a Índia. A ideia dele era fazer isso aqui, ó. Sigam aqui, ó, essa mãozinha aqui, pessoal, ó, essa setinha aqui, ó. Sai de Lisboa ou de Portugal para fazer esse contorno aqui, ó, e ir para Índia, ó, esse contorno aqui do Chipre da África, né? Mas há uma teoria que diz que os ventos fizeram com que ele viesse aportar aqui no Brasil. O Brasil ainda não era descoberto, não existia ele no mapa, esse lado da América também, né? Uma boa parte da América ainda não era descoberta, tá bom? Vou colocar aspas, porque, claro, já haviam nativos aqui, sim, já tinha uma cultura aqui, já havia uma civilização aqui, apesar de ser uma civilização diferente da nossa, né, ocidental, mas já havia, né? Então, essa questão de descobrir, a gente sempre coloca as aspas. Então, quando ele chega aqui no Brasil, ele acha que está chegando na Índia. E por isso que ele coloca o nome dos nativos de índios. Olha aí. Índios, porque ele estava achando que estava chegando na Índia. Ok? Olha que curioso, tá bom? Então, aí ele chega aqui achando que está chegando na Índia. Aos poucos é que ele vai vendo que não é a Índia, que ele descobriu uma nova terra, um novo território e tal, e etc. A última, agora é a última mesmo, viu, pessoal? Ilustrando aí esse capitalismo comercial, ou capitalismo também pode ser chamado de capitalismo mercantil. As colônias, surge aí a primeira divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? Alguns países se especializam em produção de determinado item, enquanto outros se especializam em itens mais elaborados, mais sofisticados, ou nem produzir nada não, só controlar, só coordenar, só a parte intelectual da coisa, tá bom? Então, a primeira divisão internacional do trabalho ocorreu aí, onde as metrópoles, quem eram as metrópoles? Aquelas que pagavam pelas grandes navegações para fazerem as descobertas, Espanha,
Portugal, o Reino Unido, né? Essas eram as metrópoles, eram as que dominavam, né? Elas é que dominavam essa produção que era feita nas colônias, colocar aí o Brasil, né, que eram explorados. Então se explorava mesmo, não tinha comércio mesmo, né? Não era pago o valor equivalente ao que valia o ouro, ao que valeria as madeiras, as especiarias, os produtos agrícolas. Não era pago o que valia realmente. Era dado qualquer coisa, principalmente aqui no Brasil, qualquer quinquilharia era dado em troca de madeira, de ouro, de um bocado de coisa. E tudo isso ajudou que esses países se tornassem mais ricos e mais desigual comparado ao que nós temos hoje, o Brasil. Então, veja que nisso a gente está estudando até por que esses países ricos são tão ricos. Mas é porque eles começaram a explorar primeiro, e exploraram, acumularam, e desenvolveram novas tecnologias para acumular mais ainda, enquanto por muito tempo a gente passou apenas como explorados. E até hoje, em alguma medida, nós somos de alguma forma ainda explorados. Ok? Então, esses ricos são ricos de alguma forma por nossa causa, por nossas riquezas, por causa das nossas matérias-primas, que desde os indígenas repassaram para esses países, ok? Isso aí agora sim, pessoal, né? Chegamos ao fim da nossa aula. É isso aí. Acho que foi interessante. Um abraço, um cheiro. Encerramos então com um abraço virtual essa nossa aula.